Amém. Queria fazer uma pergunta: quem aqui está preparado para viver o melhor ano com o Senhor da história da vida? Eu estou. Você está preparado para viver o melhor ano da história da tua vida com Deus? Irmãos, eu não só estou preparado, como eu estou sedento. Eu estou sedento por esse ano. Eu tenho orado a Deus e eu creio do fundo do meu coração que grandes coisas o Senhor fará na minha vida. E quando eu digo grandes coisas, envolve coisas que vão doer bastante também. Grandes transformações, grandes mudanças. Mas eu estou ansioso por isso. Eu creio que esse ano, sendo vivido com intencionalidade, sendo vivido com um propósito, sendo vivido aos pés da cruz, é um ano, querido, que tem tudo para ser, até aqui, o melhor ano que eu já tive. E eu gostaria que você tivesse a mesma expectativa no teu coração, de fazer desse ano um ano diferente. E existem coisas que dependem de nós. O buscar depende de nós. O crer depende de nós. O estar ansioso por aquilo que Deus vai fazer depende de nós. Obrigado, Arius. Hoje nós vamos conversar sobre uma vida intencional. Uma vida intencional com Jesus. E eu queria te dizer que muitas pessoas são intencionais. Muitas pessoas têm intenção. Só que algumas pessoas têm intenção em coisas erradas. Muitas pessoas têm um propósito de vida e elas se dedicam a esse propósito de vida, só que são propósitos, às vezes, até escusos. O desejo de Deus para os seus filhos é que os seus filhos descubram o propósito para o qual Ele os formou. Eu queria afirmar que lá na eternidade, Deus, Ele sonhou com você. Lá na eternidade, Deus planejou você. Você não é fruto do acaso. Você não é somente um desejo do papai e da mamãe de existência. Você é um desejo de Deus. Deus desejou que você existisse, por isso você existe. E Deus, como diz a Escritura, Ele não faz nada sem que haja propósito. Deus não cria nada sem sentido. Deus não faz nada sem razão. E você se inclui nisso. Mas você, assim como eu, nós estamos ou se não até mais, degraus acima dos animais. Porque o Senhor, Ele cria todas as coisas. E após ter criado tudo, então Ele cria o ser humano, coroa da criação. Deus cria todas as coisas para o nosso usufruto, para o nosso deleite. Deus faz a natureza para o nosso deleite. Deus cria o mundo para o nosso deleite, para que nós tivéssemos assuntos com Ele na viração do dia. Deus dá trabalho ao homem, Deus dá razão de existência à mulher, para que ambos tivessem assuntos com Ele na viração do dia, porque se nós não tivéssemos nada para fazer, se nós não tivéssemos nada para contemplar, se nós não tivéssemos nada para admirar, que assunto nós teríamos com o Criador? O grande propósito de tudo é que, após nós termos um dia de trabalho, um dia de deleite, um dia de contemplação, nós tivéssemos na viração do dia um tempo com o Senhor. Um tempo de relacionamento, um tempo de gratidão, um tempo de adoração, de contemplação, um tempo de estar com aquele que tudo fez para nós, mas que também tudo cria para a glória e para o louvor dele. Porque o grande objetivo é que nós, após termos contemplado tudo, termos ali cultivado o solo,
após termos feito as coisas, nós voltássemos para Ele e o glorificássemos, e dessemos a Ele a glória devida, admirando, contemplando os feitos das obras das suas mãos. Você, coroa da criação, tem propósito. Ah, pastor, mas eu não estou naquele tempo lá do solo. Isso aí não é muito meu contexto. Irmãos, tu lida com máquina, amém. Se tu lida com bicho, amém. Se tu lida com pessoas, misericórdia. Piadas à parte, eu amo vocês. Nós lidamos com as coisas que o Senhor coloca na nossa frente, coisas para o nosso deleite, coisas que a gente vai ter assunto com Ele. Nós temos uma razão de existência e nós somos seres peculiares, nós somos seres singulares, não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém com a tua inteligência ou com a falta dela, perdão. Não existe ninguém como você. Por isso que é importante que você pergunte ao Criador por que Ele te criou. Porque tudo que te cerca envolve esse propósito. Tudo que te cerca envolve uma pergunta essencial da vida: por que eu estou aqui? E quando você investe dia, que é o tempo, quando você investe recurso em situações, em circunstâncias que não são o teu propósito, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Por isso que o desejo do coração de Deus é que você tenha intenções corretas com a tua vida. É que você tenha desejos corretos e ações corretas com a tua vida. Se tem alguém que não quer te deixar enganado no viver, é aquele que te criou. Deus não deseja que os seus filhos fiquem no engano. Deus não deseja que você permaneça vivendo, perdendo dias, perdendo recursos, perdendo tempo. Nós temos aqui nas Escrituras, você pode abrir comigo em Mateus capítulo 19, a história de alguém que tinha um propósito de vida genuíno, um propósito que eu diria maravilhoso. O seu propósito de vida era ter a vida eterna. Quem aqui tem esse propósito? Dentre os seus propósitos. Mas o propósito está aqui. Mas entre o meu ponto de partida e a chegada, que é o conquistar o propósito, tem o caminho. E é uma vida de intencionalidade, são decisões que eu tomo, são coisas que eu faço e que eu deixo de fazer, que vão me permitir chegar ou não nesse propósito. Primeiro você precisa descobrir qual o propósito. Mas não basta você ter um bom propósito. Porque muitas pessoas perseguem bons propósitos, sendo verdadeiramente enganadas por si mesmas. Muitas pessoas perseguem propósitos de vida que são bons, que são genuínos, se auto-sabotando, se enganando, dizendo para si mesmas: eu vou chegar lá, quando na verdade não vai, porque as suas ações e as suas decisões não estão levando para aquele destino. Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava no 3º ano e fazendo pré-vestibular, muitos alunos iam à escola e achavam que iam passar na federal só pelo fato de estarem sentados na cadeira. E não passa. Eles estavam ali e muitos deles sinceramente enganados. Eu era um. Eu passei um ano estudando meia boca.
achando que as boas notas da escola iriam me conferir uma boa nota no vestibular. Eu não fui mal no vestibular, só não fui bem o suficiente. E eu vivi um ano sendo sinceramente enganado por mim mesmo. Eu me auto-sabotei, sabendo que poderia ter ido além, não fui. Talvez você, na sua vida, já se auto-sabotou em algumas coisas. Se tem um lugar onde as pessoas se auto-sabotam, é na academia. E eu, como um especialista de academia, eu consigo perceber alguém que está se sabotando. Porque disso eu entendo. Querido, o cara que está lá malhando no Zap, agora no TikTok, não adianta. Ele pode olhar o cara lá bombadão, aquilo tudo. Vou ficar daquele jeito. Só que não vai, filho. O cara lá está focado. Ele não para, ele chega, ele faz. Tem gente que usa o equipamento deles e ainda fica olhando para o teu. Tu vai sair daí quando aí? Bora lá, bora lá. Aí ele vai lá, ele usa o teu, ele usa o dele de novo, e fica naquela confusão. O cara está focado, ele vai ficar daquele jeito. Muitas pessoas também se sabotam no casamento, achando que vão ter um bom casamento só pelo fato de dividirem a mesma casa. Muitas pessoas acham que vão ter um bom relacionamento com os filhos só pelo fato de dividirem a mesma mesa. Muitas pessoas acham que vão para o céu só pelo fato de estarem na igreja, pelo fato de cantarem músicas que falam sobre Deus. Muitas pessoas estão sendo sinceramente enganadas por elas mesmas. Leia comigo a partir do verso 16. Uma história muito conhecida, história do jovem rico. Eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus, quase caindo de costas, esse é um acréscimo meu, respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Até aqui. No verso 22, nós temos um retrato de quem era esse homem que estava sinceramente enganado a respeito das suas intenções. Esse homem, ele é descrito como um jovem, e ele é descrito como alguém que tinha muitas riquezas. Naquela cultura, nós temos que nos ater a um fato. Um jovem, provavelmente um homem com menos de 30 anos de idade, ou com até 30 anos, com muitas riquezas, ele provavelmente herdou tais riquezas. Porque nós não estamos falando de uma sociedade onde você podia ou poderia empreender facilmente. Nós estamos falando de uma sociedade onde bens, riquezas e principalmente um alto volume de riquezas são transferidos de pai para filho. Não é uma sociedade onde você tem uma ideia e você é o dono dessa ideia e você vai ficar rico por causa dessa ideia.
Nós estamos falando de um contexto onde existe Império Romano, onde existe um domínio, onde existe uma cultura religiosa. É, de certo modo, uma cultura comparada com a nossa ainda muito primitiva. Então, a sua riqueza muito provavelmente foi herdada. Mas, para ele permanecer rico, aí você fala, herdou. Aí, tá fácil. Filho, ser rico é uma coisa, permanecer rico é outra. Já dizia boa parte dos ganhadores do BBB. Quantas e quantas pessoas não ganham, né? Em loteria, show de horror na televisão, e um monte de coisa, e ficam ricos. Muitos ficam ricos por um mês, alguns aguentam 1 ano, 2, 3. Pouquíssimos são os que permanecem ricos pela vida. Fazer dinheiro já é uma arte. Agora, você conseguir permanecer com essa riqueza é uma arte ainda maior. É muito mais difícil permanecer rico do que ser rico um dia na vida. Esse jovem, a que tudo indica, pelo menos por algum tempo, ele estava permanecendo rico. Não era alguém bobo. Não era um jovem qualquer. Não era um jovem que nós podemos olhar para o texto e dizer, olha só, que jovem irresponsável. Não. Era um jovem que, pelo menos como a sua vida, tinha responsabilidade. Quando indagado por Jesus a respeito dos mandamentos horizontais, os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com o próximo, esse jovem, ele responde de maneira sincera, olha, tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho observado, e o que é tudo isso? Você pode ler comigo. Não matarás, a que tudo indica que não tinha matado ninguém. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos horizontais do decálogo, Jesus o questiona, você tem obedecido aos mandamentos? Olha, já é difícil um jovem ter responsabilidade com a vida. Já é difícil um jovem permanecer rico, e esse jovem, além de tudo, parecia ser um cara, vamos dizer, do bem. Sabe aquela pessoa do bem? Pô, só falta ser crente, cara. Pensa num cara do bem. É aquele cara que não mata, não rouba, não fuma, não bebe, é um cara show de bola. Esse jovem, para ele mesmo, ele dizia, cara, quando Jesus, tu me questionas a respeito de eu ser alguém do bem, eu respondo para ti, eu sou um cara do bem. Eu sou um cara do bem. E por que ele se julgava alguém do bem? Talvez você, alguém que quando se olha no espelho fala, pastor, eu sou um cara do bem, sou um cara gente boa, eu sou uma mulher gente boa. O que nos dá a entender que esse jovem se julgava alguém do bem, é a própria pergunta que ele faz para Jesus. Pergunta que está no versículo 16 e diz assim, eis que alguém se aproximou, no caso esse jovem, e perguntou a Jesus, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Que farei de bom para ter a vida eterna? Porque um cara do bem faz boas coisas. Um cara do bem merece a vida eterna. O cara é do bem. Um cara do bem merece o céu, merece a vida eterna, ele merece tudo de bom nessa vida. Nós vemos isso muito em velório. Pô, o cara era do bem. Fulano era do bem. Tenho certeza que está no céu. Essa pergunta dele, o que farei de bom para ter a vida, tem alguns problemas. E eu vou te apresentar os problemas. O problema número 1
é que ele perguntou: o que eu posso fazer para ter a vida? Jesus, o que eu posso fazer para ter a vida? Alguém que tem posses, alguém que tem condições, alguém que está acostumado a fazer coisas legais, a ajudar pessoas, que pensa no próximo. Ele pergunta, então, essa pessoa, ela está acostumada com boas coisas, ela pergunta para Jesus, ela está acostumada a fazer. E ela está acostumada, e aí, Jesus? Eu faço já tanta coisa, o que falta eu fazer? O grande problema de você perguntar para Deus o que falta eu fazer para ter a vida, é porque você não pode fazer nada para ter a vida. Não importa o que você faça, você jamais vai ter direito à vida eterna por algo que você faça. Você jamais vai ter direito ao céu por algo que você faça. Esse jovem estava com a sua vida terrena resolvida. Era um jovem do bem. Era um jovem que estava financeiramente estabilizado. E era um jovem que, além de tudo, pensava no futuro. Olha só, ele tinha propósito. Se eu já estou com a minha vida aqui resolvida, se eu sou um cara do bem, o que eu tenho que pensar agora? No céu. Eu sou um cara inteligente, esse cara era inteligente. E ele queria resolver aquilo que lhe faltava, a vida eterna. Ele estava acostumado a resolver as coisas com as próprias mãos. Diferente de alguém que não tem condições, alguém que não tem posse, alguém que depende dos outros para tudo. Uma pessoa que tem condições está acostumado a tomar decisões e a fazer coisas. E graças a Deus, nós somos pessoas que, bem ou mal ou menos, temos condições, podemos tomar decisões e podemos fazer coisas. Talvez você dependa de alguém para uma ou outra coisa, mas não dependa dos outros para tudo. Esse jovem não dependia dos outros, ele podia tomar decisões e ele achava que poderia fazer algo bom. E esse é o segundo problema. Não é só fazer algo, ele achava que podia fazer coisas boas. Jesus, o que de bom eu posso fazer para ter a vida eterna? Então Jesus responde para ele: obedeça aos mandamentos. Ele fala: isso é simples, isso eu já tenho feito, mas desde tico-tico, eu venho de boa família, Jesus, eu nunca aprontei, isso eu tenho observado. Então Jesus toca na ferida de alguém que estava vivendo sinceramente enganado. Aquele jovem, até aquele momento da sua existência, achava que era bom, achava que era alguém gente boa, achava que era alguém legal, e achava que estava perseguindo o alvo, a vida eterna, da maneira correta. Qual que é a maneira dele? A maneira daquele jovem de ter a vida era: eu vou fazer boas coisas, então terei a vida. Muitas pessoas, até mesmo que frequentam a nossa igreja, pensam dessa maneira: eu vou fazer boas coisas, então Jesus vai me aceitar. Meu filho, minha filha, não importa o que você faça, Jesus não te aceita por causa disso. Não importa o que você faça, Deus não te aceita pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Deus não te ama mais ou menos pelo que você faz ou deixa de fazer. O Senhor te ama porque Ele decidiu te amar, independente de quem você é, independente do que você faz, independente do que você deixa de fazer. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Não é porque você faz coisas ou deixa de fazer coisas. Não é porque você é bom ou mal. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. E essa convicção muda tudo na nossa vida.
Porque Deus decidiu me amar, Ele enviou o Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Ele decidiu. Não fui eu que constrangi o coração dele. Não fui eu que deixei Deus comovido com a minha situação. Não foi a minha bondade que fez o Senhor olhar para mim e falar: temos alguém bom, alguém justo na terra. Vem para cá, meu filho, sobe para a eternidade. Tu és o cara. Esse jovem, ele julgava que ia chegar à vida eterna por algo que ele podia promover com as próprias mãos. E então, Jesus o questiona: tu é bom? Estou percebendo que está chegando diante de mim alguém que está sinceramente enganado, alguém que julga ser bom. Se tem uma coisa que Jesus não nos permite é sair da sua presença enganado. Jesus sempre vai te falar a verdade. Sabe por quê? Porque Ele é a verdade. Jesus nunca vai te deixar sair da presença dEle enganado. Se você sair da presença de Jesus enganado, tenha certeza no teu coração de uma coisa: você só continua enganado porque você quer. Não porque Ele deixou de te falar a verdade. Jesus olha aquele jovem, tem compaixão dele e compartilha com ele a verdade através de uma pergunta, através de um questionamento. Uma vez que o jovem responde a Jesus: olha, no que diz respeito às coisas horizontais da vida, Jesus, eu tenho feito tudo certo. E Jesus, como quem diz para si mesmo: impossível. Afinal, eu estou aqui, mas eu vou te pegar e tu vai perceber. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, porque pelo que tu estás me falando, eu estou diante de alguém que é perfeitão. Eu estou diante de alguém que é perfeitão. E quantas vezes nós não nos achamos em uma ou em outra coisa da nossa vida, em uma ou outra área da nossa vida, perfeitão, perfeitona. Sabichão, sabichona, dono da razão, Senhor de tudo, professor de Deus. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós não somos essa figura, essa pessoa? E eu te convido, se tu está cheio da razão, para ter certeza se tu tem razão mesmo, dobra o joelho e fala com o Senhor, porque Ele não te permite sair dali enganado. E olha, queridos, tem uma coisa que dói é fazer isso. Aquele jovem que tinha a síndrome do professor de Deus, a síndrome do perfeitão, foi então arguido, questionado por Jesus: olha, se tu quer ser perfeito, meu querido, vá, venda os teus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Vejo que tu és um homem de investimento, Jesus diz para ele. Vejo que tu és um menino, um jovem de muitas posses, alguém responsável, inteligente, alguém que pensa no futuro. Poucos foram os jovens que aqui nesses 3 anos de caminhada vieram até mim e me perguntaram da vida eterna. Você veio. Tu é um cara que está preocupado com o futuro. Tu é um cara bom. Vamos investir com sabedoria. Já que tu quer a vida eterna, pega tudo que tu tem. O segredo é esse, eu vou te contar. Eu sou mestre, não sou? Foi tu que disse. Não fui eu que te falei. Pega todos os teus bens. O segredo é esse. Dá para os pobres. E você não vai ter uma fortuna, você vai ter um tesouro nos céus. Curtiu? O que tu achou? Eu garanto que ele não estava esperando uma resposta através de uma pergunta dessa maneira. Você pode perguntar: pô, mas Jesus pegou pesado com o cara. Quem aqui, para aceitar Jesus, teve que vender tudo? Jesus pegou pesado com o cara. Ele não falou para o Pedro isso aí: Pedrão, vende tudo. Vende tudo. O barco, vai vendendo tudo. Não, só falou: segue. Com o jovem ele pegou pesado. Mas porque o jovem se achava perfeitão. Aprende uma coisa: quanto mais você se acha perfeitão, mais Jesus vai dar na tua canela.
Quanto melhor você se acha, mais tu vai apanhar, mais disciplinado tu vai ser. E isso tudo Jesus faz porque Ele nos ama, Ele disciplina quem Ele ama e ninguém sai da presença dEle enganado. Aquele jovem, tu pode falar, pô, mas Jesus pegou pesado, mas olha a outra questão que Jesus prometeu para ele. Primeiro, um tesouro nos céus. Cara, eu não sei como é que vai ser meu galardão, mas uma oferta de um galardão onde o próprio Senhor diz, eu vou te dar um tesouro, cara, vai ser diferenciado. Pensa, não é uma coisa ruim. Mas a segunda coisa que você ia pensar, tá, legal, lá está resolvido agora. Ele tinha um problema, aqui estava resolvido, lá não. Jesus inverteu a equação, agora lá está resolvido, mas aqui, como é que eu fico aqui? Calma. Jesus ofertou para ele o melhor de dois mundos. Oferta para ele um tesouro lá e diz para ele aquilo que qualquer um aqui gostaria de ouvir. Vem e segue-me. Tu não quer ter a vida? Lá eu já te dou o tesouro. Mas eu te amo tanto que não precisa começar lá. Vamos começar agora? Me segue. Me segue. Nós não sabemos o que poderia ter virado esse jovem. Nós não sabemos que fim poderia ter tido esse jovem. Muitos seguiram Jesus através de convites semelhantes. Nós temos na história de Atos, por exemplo, Barnabé e várias pessoas que, a que tudo indica, tomaram essa decisão. Abandonaram tudo, seguiram a Cristo, não foi só os 12. Nós não sabemos, mas ele fica muito triste e ele se afasta. O perfeitão se afasta. Aquele que estava sinceramente enganado, agora tem um pingo de juízo na cabeça e descobre que está errado. Ele está errado. Você sabe no que ele está errado? É impossível você amar o próximo como a ti mesmo se você não ama a Deus sobre todas as coisas. Aquele jovem, ele julgava ser muito bom na esfera horizontal, mas ele tinha um pecado, que na verdade já comprometia tudo. Ele não amava a Deus verdadeiramente, acima de tudo. Ele estava sinceramente enganado. Porque quando questionado pelo próprio Deus a respeito de algo tão simples, ele dá para trás. Quantas pessoas não estão hoje? Hoje tem muitas igrejas de portas abertas na nossa cidade, no Brasil, nesse mesmo horário, ouvindo o sermão. Quantas pessoas não estão nas igrejas ou assistindo lives e estão sinceramente enganadas? Não amam a Deus acima de tudo, não amam, e esperam chegar ao céu por um atalho que não existe. O único caminho que te leva ao céu é a cruz, sim, mas essa cruz ela tem duas vias. A primeira é Jesus que te oferece, ele morreu por ti e te ofertou a cruz. A segunda, ele te ofertou a cruz, agora caminha por ela, toma ela no lombo, deixa tudo e segue. Ninguém herda a vida sem morrer. Ninguém herda a vida estando sinceramente enganado, não pagando preço nenhum nessa existência. Qual o preço que você já pagou pelo Senhor? Qual o preço que você tem pago por ser um cristão? Talvez você tenha vivido anos na igreja sinceramente enganado, se achando perfeitão, sabichão, professor de Deus. Quantos irmãos que nós assim consideramos estão, de fato, enganados, vivendo mornos na fé? E o Senhor diz, quem dera tu fosse frio ou quente.
Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Não tem como você chegar aos céus, senão através da tua morte. E não da tua morte física, é da tua morte para o eu, aqui. É o teu eu cravado na cruz. E quando nós falamos de um eu cravado na cruz, meu irmão, se o teu eu está cravado na cruz, o que é um crente chato para você? Não é nada. Ai, pastor, não aguento fulano. Às vezes a minha vontade é falar, eu que não te aguento, para de reclamar. Ai, ele é crente, mas é chato. Chato é tu. Para de reclamar. O ser humano é chato, aprende isso. Todo mundo é chato, cara. Eu sou chato. Você é chato. E a gente podia conjugar isso infinitamente. Quantas pessoas não conseguem morrer para coisas pequeninhas? E estão sinceramente enganadas, porque quando olham para uma ou outra coisa, falam, mas isso eu faço muito bem. É como o jovem que dizia, eu honro meu pai. Olha, eu não matei ninguém. Ótimo. É como a minha mãe iria dizer para mim, tu não fez mais que a tua obrigação. E ela ia dizer assim, tu não fez mais que a tua obrigação. O sotaque influencia nessas horas. Vai para o coração. Se não fala o manezês, não... Quando toca no manezês, aí vem para o coração. Tu quer ver o pai? Aí tu sabe que é sério. Meu irmão, às vezes tu perde a cabeça por questões ministeriais. Às vezes tu deixa de morrer um pouquinho mais, porque fica olhando para o outro. Se ele não morrer esse tantinho a mais, eu também não morro. Se fulano não der o braço a torcer nisso aqui, eu também não vou dar. Tu estás sinceramente enganado. Porque se o teu eu foi crucificado, tu já não tem mais opção, já era. Já era. Alguém que verdadeiramente morreu com Cristo não tem mais opção de existência, a não ser viver o Evangelho na íntegra. Se você não vive o Evangelho na íntegra, se você negocia ainda um ou outro ponto, tu estás te enganando. Estás tentando dar migué em Deus, meu filho. Isso é impossível. Não existe mais espaço para o eu. Não existe mais espaço para a carnalidade. Não existe mais espaço para o pecado. Não existe mais espaço para o pecado oculto. Não existe mais espaço para uma vida de mentira. Eu não tenho mais opção se eu vou perdoar ou não. Eu sou obrigado a perdoar. Eu não tenho mais opção se eu vou ser um bom marido ou não. Eu sou obrigado a ser um bom marido. Eu não tenho mais opção se eu permaneço casado ou não. Eu vou ter que morrer casado. Eu não tenho mais opção se eu vou ser um bom pai ou não. Eu sou obrigado a ser um bom pai. Eu não tenho mais opção se eu vou mentir ou falar a verdade, ainda que me doa, ainda que me prejudique, eu tenho a obrigação de falar a verdade. Eu não tenho mais opção de viver no pecado, porque isso me foi tirado quando Jesus me comprou na cruz do Calvário. Eu não tenho mais opção de negociar com o Evangelho. Não existe opção. Porque todas as opções morreram quando Cristo me comprou. Porque o acordo de Jesus foi muito sincero comigo e foi muito semelhante ao que ele fez com o jovem rico. Pega a tua vida, acaba com ela e me segue. De boa intenção, o inferno está cheio. De pessoas que têm o alvo de chegar lá, de habitar na glória com o Senhor, de pessoas que desejam isso verdadeiramente no coração. O inferno está cheio. O que mais vai ter no inferno
é gente surpresa. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí ela vai descobrir que, meu Deus, pois é, cadê ele? O que mais vai ter no inferno é pessoas de boa intenção, que, mas isso eu não vou fazer, pastor. Isso aqui eu não dou conta, não. Fulano de tal eu não aguento, não dá. Isso aqui eu não perdoo, não. Lá na minha família as coisas são assim mesmo, não, melhor deixar assim. Cara, já era, acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque tu não vai sair daqui enganado hoje. Porque ninguém que entra na presença de Jesus sai enganado. Não se acha perfeitão. Não acha que você está pagando um preço que é alto demais. Eu vou te falar a real. Aqui na nossa igreja, ninguém até hoje pagou um preço alto demais. Ninguém aqui, de longe, pagou um preço que pode ser considerado alguma coisa pelo Evangelho. Pastor, já paguei, tá bom. Chega lá na glória e discute com os mártires depois. A gente tem que ter vergonha na cara. Parar de mimimi, de negociar o Evangelho e viver de verdade para Cristo. Entendendo o real convite de Jesus. Eu não tenho opção de servir ou não vocês. Cristo fez de mim um servo. E se eu quero ser um pouquinho maior, eu vou ter que servir um pouquinho mais, me humilhar um pouquinho mais, perdoar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais. O texto diz, no verso 25, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos, ao ouvirem mais ou menos isso aqui. E perguntaram para Jesus, Jesus, tu pegou pesado com o cara, hein? Nesse caso, quem pode ser salvo? Porque tu subiu a barra legal. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, vocês chegaram onde eu queria. Porque para o homem é impossível. Jesus deixa muito claro, viver o Evangelho para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. O Evangelho de Cristo só se vive com o auxílio do próprio Deus. Ou você é auxiliado por Deus e pelo auxiliador, pelo Espírito Santo de Deus para viver o Evangelho, ou você não consegue. Ou o Espírito Santo te capacita a viver o Evangelho de verdade, ou ele vai ser impossível a vida inteira. Mas se Deus te capacita, ele é possível. Não fica com esse mimimi, que é impossível, é difícil, tal pecado é complicado, é impossível para a carne. Agora, para o Espírito, não. Para o Espírito não é. Para o Espírito Santo de Deus não é. Por isso que Jesus enviou o Espírito. Para nos alimentar, para nos fazer recordar de palavras que nos trazem vida. Eu também estou farto de crente que fica dizendo, é difícil. Vai orar, infeliz, difícil. Ora! Difícil não é só difícil, é impossível. Não tem como. Mas se o Espírito Santo de Deus, de fato, habita no teu coração, não só é possível, como se torna uma realidade na tua vida. Eu posso dizer uma coisa, e digo de boca cheia, eu não sou o mesmo. Jesus me transformou e tem me transformado de glória em glória, para a glória dele. Quantas coisas na minha vida eu falei, Deus, isso é impossível. Ele falou, claro que é. Por isso que eu te enviei o auxiliador. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso,
vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem outro versículo que diz que você não pode seguir a Cristo se você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua casa, o seu filho ou qualquer outra coisa nessa vida mais do que o Senhor. E eu vou te perguntar a última vez: você está hoje aqui sinceramente enganado? Você ama o Senhor acima de tudo? Hoje o Senhor te faz a pergunta de Pedro e diz: e aí, fulano, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais do que tudo? Mais do que todos estes? Tu é capaz de deixar por minha causa casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campo? Tu é capaz disso? Tu é capaz de deixar esse pecado que tu ama? De liberar esse perdão que está guardado no teu coração há tanto tempo? Tu me ama? Jesus não deseja que tu termine essa noite vivendo mais um dia, sendo mais uma pessoa nesse universo cristão brasileiro que está sinceramente enganada, achando que é crente, mas não é. Que você hoje faça uma reflexão e se posicione, entendendo que entre você e aquele dia onde você vai receber a recompensa, existe um caminho com muito preço para pagar, com muita cruz para carregar, muita gente para perdoar, muita gente para amar, muito serviço para fazer. Existe um caminho, existe uma cruz, e você deve tomar essa cruz, seguir o Senhor de todo o coração. Baixa a sua cabeça. Nesse momento, prepare o teu coração para a ceia do Senhor. Se você diz: Deus, é difícil, o Senhor te diz: não é difícil, é impossível. É impossível, mas eu desejo que você viva esse impossível. Eu desejo fazer você viver esse impossível. Talvez exista algo no teu coração que você diz hoje: é impossível, Senhor. E Deus fala: eu desejo te levar a viver esse impossível. Se Deus te pede, para Ele nada é impossível. Deus, é difícil amar. Para mim é impossível tolerar certas coisas. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa noite. Olhamos para nós e entendemos que não somos bons, tampouco, Deus, somos perfeitos diante do Senhor. E o Teu Evangelho, Deus, para nós, sim, ele é impossível, mas para o Teu Espírito Santo não é. Te louvamos, Deus, porque o Senhor decidiu nos amar. E essa decisão na história mudou tudo. Porque o Senhor enviou o Filho e o Filho morreu por nós. E tornou o impossível possível. Tornou aquilo que era intangível viável ao nosso coração, à nossa existência. Obrigado, Deus, porque ninguém sai da Tua presença enganado. E mesmo quando o Senhor nos exorta, nós sentimos o Teu perfume, Deus, o Teu amor sobre nós. Nós Te amamos, Jesus.